Olá, boa tarde. Uma operação da Polícia Federal tenta prender 15 suspeitos de desviar recursos nas obras do Rodoanel de São Paulo. Entre eles está o ex-diretor da Dersa e atual presidente da Companhia Energética de São Paulo, Lawrence Casagrande Lourenço. Investigações do Ministério Público apontam um desvio de 600 milhões de reais. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Hoje tem mais uma audiência pública do Orçamento 2019. Vai ser em São Bernardo do Campo, no ABC. Em Bauru, a prioridade foi a saúde pública. Ex-secretário adjunto de Saúde, um promotor de justiça e uma assessora da Secretaria de Saúde foram ouvidos pela CPI das OSs. Comissão de Finanças dá parecer favorável ao projeto que cria curso pré-vestibular para alunos carentes. Secretário Estadual de Logística e Transportes presta contas da pasta ao Legislativo. Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho aprova projeto de equiparação salarial para os pesquisadores científicos de São Paulo. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas de São Paulo promove uma audiência pública hoje aqui na Assembleia Legislativa. Esse encontro acontece no auditório Franco Montoro, de onde fala agora ao vivo a repórter Priscila Silvério. Priscila, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, a reunião começou agora há pouco. Os deputados Carlos Neder, do PT, e também Carlos Janazzi, do PSOL, estão coordenando, então, essa audiência pública que é da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas do Estado de São Paulo. Bom, aqui, então, tem representantes das universidades estaduais, USP, Unesp e Unicamp. Também a direção do Centro Paula Souza, temos docentes e trabalhadores. Essa discussão é para apresentar a situação financeira dessas instituições e também discutir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 em tramitação aqui na Assembleia Legislativa. A reunião deve terminar por volta de 1h30 da tarde e a matéria completa você acompanha na edição de amanhã do Jornal da TV Assembleia. Sérgio. Obrigado, Priscila. Bom, daqui a pouco, no auditório Paulo Kobayashi, começa uma audiência pública em apoio ao projeto de lei complementar que quer a transformação do cargo de carcereiro em agente policial. A repórter Érica Rezende nos traz mais informações. Érica, boa tarde para você. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde a todos. O projeto de lei complementar número 13 de 2018, exatamente esse que você explicou, é o que transforma o cargo de carcereiro em agente policial. O que acontece? O cargo de carcereiro foi extinto em 2013. Esses profissionais continuaram trabalhando, mas sem um plano de carreira. Então, eles precisam ser denominados agora como agentes policiais para terem um plano de carreira. Essa reunião acontece daqui a pouquinho, às 14h, no auditório Paulo Kobayashi. O projeto de lei é do deputado Chico Sardelli, do PV, e a iniciativa e o apoio da audiência pública é dele também. Sérgio. Obrigado, Érica. E hoje tem uma audiência pública para discutir o orçamento estadual do ano que vem. Vai ser na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, no Grande ABC. E a repórter Silvia Garcia nos traz mais informações sobre essa audiência. Silvia, boa tarde para você. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde a todos. Esta, na verdade, vai ser a 13ª audiência pública do Orçamento 2019, que acontece aí no Grande ABC aqui de São Paulo. Ao todo, serão 19 audiências públicas ao longo aí do mês de junho. Deve durar até o dia 29 deste mês. As pessoas vão poder participar, levando ideias, propostas, tudo para ajudar a aprimorar essa lei orçamentária para 2019 e para o governo entender melhor as demandas aí das regiões administrativas e dos municípios. Se a pessoa quiser participar, pode comparecer lá logo mais na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Mas se não der para ir pessoalmente, ela também pode participar de forma virtual, online, através do portal aí da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o www.al.sp.gov.br. Só lembrando que Bauru sediou a 12ª audiência pública do Orçamento 2019. E a necessidade de investimento que ganhou destaque foi na área da saúde. Veja aí na reportagem de Jorge Machado. No Centro Geográfico do Estado, a região administrativa de Bauru foi sede da 12ª audiência pública do Orçamento 2019. A reunião foi presidida pelo deputado Pedro Tobias, do PSDB, e contou com a presença do deputado Marco Vignoli, líder do mesmo partido. Hoje está passando o país
uma fase, não acredita em nada, só quer reclamar, criticar, mas essa não resolve nada, porque precisa sentar, brigar, que podemos ajudar, que podemos fazer. É importante essa reunião, tendo em vista justamente a necessidade que passa os municípios. E você descentralizando, trazendo para cá esse debate, nós estamos fazendo com que a população e a comunidade fique mais próxima do poder e possa debater as necessidades. Muito orgulho representar nossa prefeitura nesse momento e rapidamente dizer que essa audiência pública é um exercício de cidadania antes de tudo. Então, parabéns a todos os líderes comunitários, as pessoas que estão aqui representando as suas comunidades, os seus bairros. Um novo prédio para o Fórum de Bauru voltou a ser pedido na audiência. Nosso fórum é datado da década de 1970, já não temos mais estrutura, não temos segurança, nós não temos condições de atender a população de Bauru, que cresce de uma maneira muito grande, todos sabem. Vereadores e prefeitos reclamaram do atendimento à saúde na região, entre outras reivindicações. O que nós mais padecemos hoje aqui na condição de vereador são as inúmeras e constantes reclamações de usuários, de pessoas que estão internados dentro dos prontos-socorros, nos UPAs e aguardando uma vaga para um hospital. Gostaríamos de um apoio do governo do Estado para que houvesse a duplicação da Avenida Afonso José Aiello, da Vicente José Aiello, que se ligam às rodovias e acabam sendo portas e entradas, né? Muitos funcionários públicos estaduais participaram da audiência. Já pedimos há anos e anos e anos que os municípios que tivessem penitenciária tivessem um auxílio, um custeio. Reforma de praças esportivas, investimentos em FATECs e ETECs e a melhoria no aeroporto de Bauru foram indicações aos deputados. No Centro-Oeste paulista nós não temos nenhum aeroporto, né, focacionado para cargas. Estamos aí com um momento propício para exportação. O deputado Marco Vignoli, líder do PSDB, ressaltou a importância de Bauru, que foi incluída no roteiro de cidades que estão debatendo o orçamento. Ele espera, no próximo ano, mais investimentos em educação e saúde. Aqui em Bauru tem uma grande gama, tanto de leitos quanto de hospitais que atende a região, mas é evidente que nós vamos precisar investir mais nisso. Eu acho que a saída principal para isso é a gente avançar com as parcerias público-privadas. Coloquei aqui ano passado, esse ano de 2018, orçamento 216,9 bi, ano que vem deve ser maior que isso, e só em parcerias públicas-privadas, hoje no estado de São Paulo, nós estamos falando em 140 bilhões de investimentos. Nós temos a certeza de que se nosso projeto avançar aqui no estado de São Paulo, esses investimentos vão aumentar. Eu acho a saúde muito importante, porque a saúde, o povo está ficando cada dia mais velho, equipamento, está inventando equipamento mais moderno, custa caro, e financiamento cada vez menos dinheiro. Governo federal bancava 60% e Estado, município 40%. Hoje inverteu. Federal nem chega a 40%, Estado, município, e não tem condição. E a sociedade exige de nós tratamento. Lembrando, então, que hoje tem mais audiência pública do Orçamento 2019, que acontece a partir das 19 horas na cidade de São Bernardo do Campo. E olha, Sérgio, lembrando que tem transmissão ao vivo, tá? Para quem não puder ir pessoalmente, acompanhe então a transmissão a partir das 7 horas da noite pela TV Alesp. Sérgio. Obrigado aí pelas suas informações, Silvia. O ex-secretário adjunto de Saúde de São Paulo, um promotor de justiça e uma assessora técnica da Secretaria de Saúde foram ouvidos pela CPI, que investiga irregularidades nas organizações sociais que prestam serviços ao Estado. Os deputados questionaram a legalidade dos contratos e, em específico, a ligação da assessora com o escritório de advocacia especializado em gestão de contratos sociais, do qual ela é sócia. Os deputados ressaltaram a importância de novas leis de fiscalização na área de saúde. O primeiro a ser ouvido foi o promotor de justiça, Dr. Walter Santin. Ele falou sobre terceirizações e quarteirizações de contratos e o entendimento que o Ministério Público faz sobre este tema. Segundo a posição do Ministério Público, a terceirização e quarteirização seria irregular. Que existe, na realidade existem, só que tentam dar uma roupagem de que não seria terceirização ou quarteirização.
O promotor ainda diz que não existe, junto ao Ministério Público, um número expressivo de denúncias quanto às terceirizações e quarteirizações. Como são milhares de contratos, a gente analisa também numa situação de foco, numa situação específica. Não dá para falar também de uma forma genérica sem um dado mais concreto num caso específico. Posso dizer que não tem muitos casos enfocando o assunto da terceirização e quarteirização. Na segunda oitiva da tarde, o ex-secretário adjunto da Secretaria de Saúde explicou como funciona o sistema de avaliação de contratos. Ele afirmou que, ao todo, a Secretaria tem 48 contratos com organizações sociais de saúde. 19 delas estão sem contratos de gestão. O processo de qualificação ele é de responsabilidade da Secretaria de Governo e Gestão. Não sei se é essa ainda a nomenclatura, mas é a Secretaria de Governo. Qualquer mudança no contrato, quer seja ela de cunho conceitual, numa meta, ou com ou sem impacto financeiro, ele tem que ser objeto de um termo aditivo publicado em Diário Oficial. Quanto às terceirizações e quarteirizações, o ex-secretário adjunto não vê irregularidades. Partindo do ponto que o que o Estado contratou com a OS não é compra de serviço. Nós não compramos serviço. Portanto, eu não terceirizo a gestão do hospital para a OS, porque eu não estou comprando serviço especializado, eu estou pactuando gestão. A terceira oitiva foi da assessora técnica jurídica da Secretaria de Saúde. Mesmo trabalhando junto à Secretaria, a assessora mantém uma empresa de advocacia que tem especialização em gestão de contratos com organizações sociais de saúde. Relativamente às organizações sociais de saúde, qual é o meu trabalho? Eu checo os documentos das entidades que pretendem se qualificar como organização social de saúde. É feito um quadro. Então, segundo o artigo 2º, 3º da lei, 5 anos de comprovação, a composição do Conselho Administrativo, atribuições do Conselho de Administração, diretoria, forma de novos associados, enfim, tudo aquilo que consta da lei. A gente checa, existe isso nos documentos? Os documentos são suficientes para comprovar que essa entidade possui serviços de saúde há 5 anos? Se sim, estiver tudo em perfeita ordem. Isso vai para a decisão do secretário de Estado da Saúde, que tem, por um despacho motivado, quanto à conveniência e oportunidade, ele tem que se manifestar sobre este assunto, encaminha para a Secretaria de Gestão. Em nenhum momento a minha atuação nesse escritório interferiu na minha vida pública e vice-versa. Uma assessora da Secretaria de Estado da Saúde que tem relação com uma empresa de advocacia que coloca como sendo expertise, a experiência dessa empresa definir modelagem de parceria público-privada e modalidades de contratação de organizações sociais, e essa pessoa é colocada no gabinete do secretário com essa experiência da empresa privada em que ela detém 1%, segundo ela, de participação, para ajudar a definição de quem pode ou não pode ser qualificado como organização social. Então está tudo muito confuso, mal definido, e a impressão que nós temos é que o dinheiro está escoando pelo ralo, sem necessariamente chegar a quem precisa, que é a população. Eu acho que a CPI vai acabar, ao final dos seus trabalhos, tendo um relatório importante, quer seja para o Ministério Público, para o Executivo, para a Câmara Federal, para o Ministério da Saúde, para o Tribunal de Contas do município, da União, uma regra mais clara. Mas esse trabalho, no meu entendimento, deve ser continuado na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, que tem o poder para elaborar a legislação, modificar. Muitos deputados que aqui fazem parte da CPI têm assento lá na Comissão de Saúde. Mas essa e os partidos também. É uma necessidade. É necessidade. Essa legislação ela tem que ser aprimorada. A área de fiscalização, que não existe na legislação de uma forma objetiva, ela deve ser objetiva e clara. Qual a função do órgão de controle interno do governo do Estado e do controle externo pelos tribunais de contas, pelas câmaras municipais e pela Assembleia Legislativa. Projeto que cria o curso pré-vestibular para alunos carentes passa na Comissão de Finanças
Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa. Nós voltamos em 30 segundos. Até já. Hoje aqui na Assembleia tem o lançamento de um projeto que prevê o fortalecimento de conselhos municipais que lutam pela preservação do meio ambiente. Quem tem mais detalhes para a gente agora ao vivo é a repórter Érica Rezende. Érica, você... Os conselhos municipais de meio ambiente são formados por representantes da sociedade civil e do governo também. O objetivo é justamente assessorar as prefeituras nas decisões aí relativas ao meio ambiente e à preservação ambiental. Essa reunião ela acontece às 16h, já é a segunda reunião que acontece esse ano no auditório Franco Montoro, e a iniciativa é do deputado Carlão Pignatari, do PSDB. Obrigado, Érica. O deputado Campos Machado, do PTB, vai ser homenageado numa sessão solene hoje aqui no Legislativo Paulista. E a repórter Silvia Garcia tem mais detalhes desta sessão solene de hoje. Silvia, você... Então, Sérgio, estou de volta para falar que hoje tem festa na casa, né? Tem entrega aí do colar de honra ao mérito legislativo ao deputado Campos Machado, como você acabou de falar. Ele que é advogado criminalista formado pela USP, o deputado Campos Machado é líder estadual e secretário-geral da Executiva Nacional do PTB há quase 30 anos. Só aqui na LESP de legislação, de parlamentarismo, são 27 anos de trabalhos aqui nesta casa. Ao todo, o deputado Campos Machado tem mais de 300 projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo e cerca de 90 leis aprovadas durante todas essas décadas aqui na casa. A sessão solene, Sérgio, acontece logo mais a partir das 8h da noite no plenário Juscelino Kubitschek. A cobertura completa vocês acompanham na edição de amanhã do Jornal da Assembleia. Sérgio. Obrigado, Silvia. Campos Machado, que a gente sabe, muito atuante aqui na Assembleia, né, Silvia? Parabéns para essa homenagem a ele. Os deputados da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento deram parecer favorável a 23 projetos de lei. Veja agora na reportagem da Carla Francisco. Eram 25 projetos de lei, um projeto de resolução, 9 processos e uma moção. Apenas 2 PLs tiveram pedidos de vista. Todos os outros foram aprovados, como que cria o curso preparatório pré-vestibular para estudantes carentes da rede pública estadual, da deputada Rita Passos, do PSD, e o que institui o Programa Estadual de Segurança Pública da Mulher e cria a Patrulha Maria da Penha em todo o estado de São Paulo, do deputado professor Auriel, do PT. O presidente da comissão é o deputado Wellington Moura, do PRB. Aprovamos 34 projetos na comissão ordinária e mais um na extraordinária. Desses 34 projetos, 2 foram pedidos vistas e os outros projetos todos foram deliberados pelos deputados, que apreciaram os projetos e votaram a favor do projeto, seja com emenda vinda da CCJ, de Comissão da Saúde. Bem, foi uma pauta bem extensiva, produtiva aqui para essa comissão. Em reunião extraordinária foi discutido o projeto de lei 305 de 2018 do governo do estado, que altera a distribuição de recursos arrecadados por meio da taxa judiciária, instituída pela lei número 11.608 de 29 de dezembro de 2003. Tivemos uma situação de discussão com o Poder Judiciário, o Ministério Público, né, que queria uma alteração, e a gente conseguiu atendê-los na seguinte forma, que eles entrassem com um projeto pedindo ao governador Márcio França, atualmente, para que ele entre com a mesma alteração, mas para o Ministério Público, que não teria constitucionalmente como a gente alterar o projeto do governador que pedia redistribuição para o Tribunal de Justiça. Por isso a gente pediu uma extraordinária em função do prazo, né? Nós temos só até segunda-feira para poder dar tempo de jogar a plenária e aprovar definitivamente esse projeto importante para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na próxima reunião iremos ouvir o secretário do Planejamento, que vai acontecer na terça-feira. O secretário vai vir aqui trazer aí a explanação não só da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vamos votar talvez nesse próximo mês ou no final deste mês ainda, mas como já está bem curto aí, acredito que vamos dar uma acelerada em relação à LDO, e o secretário vai trazer os esclarecimentos aí em relação à sua pasta. Os deputados da Comissão de Transportes e Comunicações receberam o secretário estadual de Logística e Transportes. Mário Mandolfo prestou conta da sua gestão ao parlamento.
Mário Mandolfo é engenheiro civil com mais de 40 anos de experiência no segmento de engenharia de infraestrutura de transportes. Já foi superintendente de exploração na ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, diretor de engenharia do DER, Departamento de Estradas de Rodagem e agente na DERSA. Também atuou como assessor na ATESP, Agência de Transportes do Estado de São Paulo, e no metrô. Foi uma oportunidade ímpar até para conversar com todos os deputados aqui da comissão e colher algumas informações que vão ser muito úteis no desenvolvimento do trabalho. Antes de falar da gestão, o secretário precisou responder às demandas apresentadas pelos deputados. Eles trouxeram situações pontuais de suas cidades. Uma pessoa que conhece transporte há muito tempo, então eu acho que isso é importante. As nossas demandas foram erros cometidos lá atrás, que caiu ponte. Isso está atrapalhando a vida das pessoas ali na nossa região, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir solucionar rapidamente. Mário Mandolfo assumiu a Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo em abril. Disse que pretende terminar os projetos em andamento e, para isso, decidiu manter a equipe de trabalho. Em menos de 60 dias à frente da secretaria, Mandolfo verificou que o Departamento de Estradas de Rodagem não tinha contratos firmados para serviços de sinalização e conservação. Com a retomada do crescimento econômico, a retomada da arrecadação do Estado, a gente possa recompor esses contratos e voltar a ter a atuação que tinha anteriormente. Durante a reunião da Comissão de Transportes e Comunicações, os deputados e o secretário Mário Mandolfo firmaram compromisso para a realização de uma audiência pública. Ele ainda está assumindo agora, fez um diagnóstico do que nós estamos vivendo no Estado, mas mais do que isso, a preocupação dos deputados com as suas demandas em cada sua região. Eu acho que isso foi perfeito e a gente só tem que agradecer ao secretário por essa oportunidade. Que eu acho mais importante do que tudo isso é que a gente agora tem a oportunidade de fazer uma audiência pública sobre a nova regulamentação do transporte público no Estado de São Paulo. E uma audiência pública aqui no Legislativo Paulista debateu a regulamentação da Lei de Economia Solidária no Estado. Veja agora na reportagem do Jeremias Gomes. Representantes de entidades e movimentos sociais que se reuniram no auditório Paulo Kobayashi aguardam desde 2011 a regulamentação da Lei Estadual 14651, de autoria do então deputado pelo PT, Simão Pedro. A regulamentação é extremamente importante porque ela regulariza, ela determina que isso vire uma política de Estado. Então, o que significa que, independente de qual governo virar depois, isso tem que continuar sendo implementado. A economia solidária é baseada economicamente na autogestão por meio de cooperativas, grupos e associações. Promove a cultura do consumo de produtos locais e saudáveis. Politicamente, é um movimento social para beneficiar não as empresas, mas as pessoas, com base na cooperação solidária, preservação do meio ambiente e dos direitos humanos. É uma lei que trata de regulamento da economia solidária no Estado de São Paulo e até hoje o governador não fez isso, Então estamos aproveitando esse momento de troca de governo, de mobilização, de disputa eleitoral para poder tentar cravar a regulamentação dessa lei. Na audiência pública foi homenageado o economista e sociólogo Paul Singer, falecido em abril deste ano de 2018, estudioso e referência internacional sobre a economia solidária. No evento, o secretário de Emprego e Relações do Trabalho, Cícero Firmino da Silva, prometeu encaminhar ao governador do Estado de São Paulo a solicitação de regulamentação da lei, que, a pedido do seu autor, deve ser intitulada Lei Paul Singer. Eu recebi aqui um documento onde eles pedem a regulamentação da lei, que foi aprovada em 2011 pela Assembleia Legislativa, e eu vou encaminhar isso ao governador. Tenho certeza, com a sensibilidade dele, ele é possível marcar uma reunião, atender o pessoal e a gente começar a fazer a discussão com o governador. A economia solidária tem no país cerca de 20.500 empreendimentos cadastrados, segundo dados da extinta Secretaria Nacional de Economia Solidária. Setores como o da reciclagem, agricultura familiar, com cooperativas e associações produtivas, além da confecção têxtil e o cooperativismo social,
compõem com o crédito e os bancos solidários um sistema de política solidária, que deve ser incentivado, diz o deputado Zico Prado, do PT. Aqui o governo do estado de São Paulo poderia investir muito em várias áreas, na piscicultura, na agricultura, no artesanato, todas as áreas ele poderia ter desenvolvido a economia solidária. Mas não, esses governos pensam em dar subsídio para os grandes e nunca para os pequenos. Por isso é muito importante essa audiência pública para que a gente possa discutir com clareza da importância que tem a economia solidária num governo que quer realmente tirar o país da crise. Aprovado na Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho o projeto de equiparação salarial para os pesquisadores científicos de São Paulo. Nós voltamos em 30 segundos. Até já. A Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho aprovou o projeto de equiparação salarial para os pesquisadores científicos do Estado de São Paulo. Com a maioria dos deputados efetivos presente, a reunião começou com a dispensa da leitura da ata. Na pauta, 5 projetos de lei, 2 projetos de lei complementar, 4 itens para deliberação que tiveram pedidos de vista e 1 item para a ciência. Um PL foi rejeitado e outro também teve pedido de vista. O primeiro aprovado tramita em caráter de urgência aqui na Assembleia Legislativa. É o 4 de 2018 do deputado Campos Machado, do PSDB, que autoriza o Poder Executivo a instituir a equiparação salarial de todos os cargos e funções e atividades da série de classes de pesquisador científico. A aprovação, acompanhada pelos profissionais interessados, foi aplaudida. Quem está no nível 6, por exemplo, está em fim de carreira, é o mais capacitado e orienta os que estão nos níveis menores. Ocorre que muita gente de nível menor ganha mais do que gente de nível maior. Orientadores ganham menos que orientados. Quebrou a hierarquia. Você imagine se no Exército um sargento começar a ganhar mais que general. Acaba o Exército. Nós estamos nesse tipo de situação. E o governo simplesmente não resolve o problema. Então nós temos muita confiança de que o projeto possa ser acatado pelo governador e posto em execução. O presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, o deputado Teonílio Barba, do PT, julgou positivo o encontro. Eu entendo que qualquer carreira que ela tenha o trabalho similar, se uma pessoa tem uma correção, se tem um plano de cargo e salário e equiparação de salário, aquele que é de apoio e exercita a mesma função, tem que seguir o mesmo caminho da equiparação. Não pode discutir 2 tipos de trabalhadores, principalmente no funcionalismo público no Estado de São Paulo. Mais de 100 profissionais, entre policiais e sociedade civil, foram homenageados no auditório Paulo Kobayashi, aqui da Assembleia Legislativa. Um reconhecimento e gratidão pelos serviços prestados à sociedade. Cada uma destas pessoas tem uma história de coragem, superação, altruísmo, doação, dedicação. Alguns destes casos vieram para este livro, que tem como título algo que tem tudo a ver com a profissão escolhida pela maioria. Comecei a verificar que esses homens, eles recebiam não era uma questão de salário. O que os mantinha na corporação era muito mais do que isso, era um espírito. Porque sair de casa todos os dias em prol de uma sociedade, colocando o peito deles na frente para proteger a população, era muito mais do que qualquer salário. E comecei a pesquisar, fazer uma grande pesquisa dentro de institutos, coletando números, coletando dados que a própria Secretaria de Segurança Pública não tinha. Esse livro foi indicado, inclusive, pelo Major Renato para as faculdades de Direito, por ser tecnicamente um livro que mostra a realidade, a mortalidade, o descaso, a falta de respeito com a polícia. É um amor incondicional que eu tenho pela Polícia Militar. Eu escrevi esse livro e toda a renda dele foi revertida para a PMDFESP, que é uma associação que cuida dos policiais que sofreram algum tipo de problema
na rua que tiveram algum tipo de dificuldade. Foram 7 meses de muita pesquisa e muitas entrevistas. Um dos capítulos é dedicado ao Coronel Telhada, deputado estadual pelo PP. Outro que teve o trabalho reconhecido foi o Guarda Civil de Sorocaba. Ele atribui a condecoração a uma ação coletiva. A gente ficou lisonjeado e agradecido por esse reconhecimento, tanto da BFIP, da própria Assembleia, de ceder o espaço do Coronel Telhada, e a gente fica muito satisfeito, muito feliz com isso aí. A realização é uma parceria da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz com o deputado pelo PP, Coronel Telhada. Cada policial que está sendo homenageado aqui, ou é por causa de uma ocorrência que ele tem apego, ou até por causa da própria história de um conjunto de ocorrências. Então, a Polícia Militar, diariamente ou mensalmente, ela atende mais de 40, 50 mil ocorrências. Então, você imagina cada policial que está aqui com sua família, o que ele deve ter para contar. Muita coisa. Então, são salvamentos, são tiroteios, são prisões, enfim, as ocorrências dos mais diversos tipos, não só do policiamento, como do Corpo de Bombeiros, em todas as atividades que a PM desempenha. Lembrando que tem muita gente da reserva também, aposentados, que mesmo aposentado continuam trabalhando, como é o meu caso também, a gente está aposentado não para. E tem inúmeros outros colegas aí que estão aposentados, mas continuam trabalhando pela corporação e pelo Estado de São Paulo. E essa é uma maneira da casa, falar em nome da Assembleia, nome não só meu, do presidente e dos outros 92 deputados, dizer muito obrigado a todas essas pessoas que têm feito o melhor da sua vida para trazer o melhor para a vida dos outros. O Jornal Assembleia desta quinta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite a sessão plenária ao vivo. Você pode acompanhar também através do nosso site, que é o al.sp.gov.br. E às 7 da noite, a TV Alesp mostra ao vivo a audiência do Orçamento Direto de São Bernardo do Campo. Você fica agora com a transmissão ao vivo da audiência pública que debate o futuro das universidades estaduais de São Paulo. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Espero vocês. Até lá.